Eu lembro que a primeira reunião que nós tivemos foi sobre José. E nós estudamos a jornada de José até os sonhos. E nós vimos cada pedaço terrível que José sofreu com a sua família, a perseguição dos irmãos, a intimidação, o medo que ele tinha dos irmãos mais velhos, o medo que ele tinha de a separação da mãe dele, porque a mãe dele morreu, a madrasta que não gostava dele. Nós vimos todo um contexto histórico de um José muito sofrido, amado pelo pai Jacó, mas muito sofrido na família. Depois nós vemos o contexto desse rapaz sendo jogado pelos próprios irmãos num poço, enquanto os irmãos ficavam comendo e ele gritando. Nós vemos o contexto desse José, depois sendo vendido pelos midianitas no Egito, o pai dele chorando porque ele tinha morrido, ele preocupado com o pai dele, em terra estranha, era um herdeiro, Jacó era muito rico, e agora ele é vendido como escravo. Depois de vendido como escravo, trabalhando, ele cresce lá dentro, ele prospera na casa de Potifar, ele fica como administrador de tudo que Potifar tem. Aí então ele é traído pela mulher de Potifar, ele é acusado injustamente, vai parar na cadeia, e é lá na cadeia que José vai ter os sonhos, vai revelar sonhos e passará para o palácio de Faraó para ser a resposta na crise de fome que viria. Então nós vemos uma história muito sofrida de José, e nós vimos uma jornada até os sonhos dele. Hoje eu quero falar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, que é as vitórias de José. 6 vitórias conquistadas por José. A primeira vitória que nós vemos conquistada por José está lá, aqui no começo, que José venceu as perseguições, traições e todos que se levantaram contra ele. Como é que ele venceu as perseguições? Como é que ele venceu as traições? Como é que ele venceu todos que se levantaram contra ele? Simplesmente, José não se igualou a eles. José não mudou o seu caráter. José não mudou a sua identidade para com Deus. Ele não deixou de adorar a Deus. Ele não deixou de acreditar em Deus. Não deixou de ser obediente à palavra de Deus. Então, a maior vitória de José, entre tantos que teve, é que ele venceu as perseguições, traições, todos que se levantaram contra ele, sem se corromper, como filho de Deus digno, íntegro, reto, como o pai dele é, como o pai Deus é. Ali em Gênesis 42, 7 diz: logo que José viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fosse estrangeiro para eles e lhes falou duramente. Aqui você vê um José ferido, de repente aparecem os irmãos dele na frente dele. Ele poderia simplesmente mandar prender todos, se vingar, mas ele fica quieto, ele chama um intérprete, mas o intérprete traduzir o hebraico dos irmãos para ele, os irmãos não desconfiarem que ele entendia o hebraico, os irmãos pensarem que ele era realmente um egípcio. O egípcio, eles se maquiavam todo, então José devia estar no trono, roupa muito chique, depois de 14 anos, todo maquiado como os egípcios, né, com roupa muito, muito esplendorosa. Imagina, se os irmãos imaginar que era o menino José que eles jogaram ali na cova e depois venderam para os midianitas. Impossível, né? Aí depois, o verso 17 fala: contudo, José pôs a todos na prisão por 3 dias. Verso 19: se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui na cadeia, quanto aos demais partir, levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. Então José cria uma cena, acusando-ele de ser espiões, tá? E aí ele prende o irmão. Eu acho que a maneira como José prendeu o irmão lá foi a certeza, a esperança de que os seus irmãos voltariam. Ele queria garantir que os irmãos dele voltariam para aquele lugar. Então José prende ali o irmão Simeão, deixa preso, até que os irmãos voltassem. Ele deu uma razão para os irmãos voltarem com pressa. A segunda vitória de José, nós vemos que José passou pelo processo de crucificação e foi aprovado para assumir o governo. Tá? O que é o processo de crucificação? É quando todos querem nos matar. É quando todos querem nos pregar na cruz. E nós vemos aqui em João 12, 24, que diz:
em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Queridos, olha só o processo que foi José morrendo para poder produzir muito fruto e assumir um governo. Quando Paulo fala em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui Paulo está assumindo, eu morri, o meu eu morreu, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas vontades, nós morremos com Cristo. E agora o que tem? O que temos agora é Cristo vivendo através do meu corpo. Queridos, quando nós deixamos passar pelo processo de crucificação, quando deixamos que o diabo com seus inimigos se levantem e matem apenas a carne, porque o Espírito ele não mata, quando conseguimos ficar calados na crucificação, quando conseguimos nos deixar morrer a nossa semente, então aí sim nós ressuscitamos para reinar com Cristo. A palavra de Deus diz, se é certo que com ele morremos, também com ele viveremos. Outro texto diz, reinaremos. Então, José passou pelo processo de crucificação e foi aprovado por Deus para assumir o governo. Deus pôde governar através de José, porque José se colocou como um homem morto para essa terra. Queridos, então, segunda vitória de José foi conseguir ser crucificado e aprovado para o governo. A terceira vitória de José, nós vemos ali que José foi abençoado com prosperidade. Onde José estava, ali havia prosperidade. Nós vemos primeiro como escravo na casa de Potifar, tá? Gênesis 39:3. O senhor egípcio, Potifar, percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que realizava. Então tinha prosperidade nas mãos de José quando ele era escravo. E aí Potifar coloca ele como administrador de todos os seus bens. E Potifar, queridos, Potifar era comandante da guarda real, era assessor no palácio, tinha muitos bens. E José administra tudo. Empregados, dispensa, comida, entrar dinheiro, sair dinheiro. Tudo José administrava para Potifar. Então, José foi abençoado com prosperidade como escravo. Depois, José foi jogado ali na prisão, quando foi acusado falsamente de assédio sexual. E aí vem como prisioneiro, ajudante do carcereiro, José prosperou em tudo. Capítulo 39, verso 23 diz, o carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo que realizava. Pensa que José chegou como prisioneiro, e aí então o carcereiro deu alguma tarefinha para ele, viu que ele desempenhou bem, e aí começou a demandar cada vez mais tarefas. Imagina, queridos, que ali, olha, comandando troca de soldados, comandando chegar de alimento, sair de alimento no presídio, comandando limpeza no presídio, comandando visitação no presídio. Queridos, tudo José administrava com excelência e prosperava. A terceira vitória de José é que ele foi abençoado, ele prosperou em todos os lugares que ele estava, como escravo, como prisioneiro. E aí você vai ver agora como governador do Egito. Ali em Gênesis 47, verso 20. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam a si próprios e seus campos, porquanto a fome os obrigou a essa medida extrema. A terra, portanto, tornou-se numa só e absoluta propriedade do faraó. E olha que coisa mais tremenda, apenas a terra dos sacerdotes ficou dos sacerdotes, porque eles se alimentavam na mesa de faraó. Mas todo o povo egípcio primeiro vendeu o gado, em troca das sementes que José tinha estocado nos celeiros. Depois eles venderam o que tinha de coisas na sua casa. Depois acabou o dinheiro, acabou o gado. Eles venderam a si mesmos em troca de comida. E José fez essa negociata.
E aí então José os alimentou em troca da sua própria vida. Só que quando terminou esse período, o faraó estava riquíssimo por causa de José. Ok? E aí José falou para as pessoas que estavam ali, o povo, falou assim, olha, de agora em diante, eu vou dar a semente para vocês. E vocês vão semear a terra. E 1/5 vocês vão passar para Faraó. Então, 1/4, vocês vão, os 4/5 que sobrou, 1/5 vai sobrar 4/5, os 4/5 serão para vocês se alimentarem, para vocês adquirirem mais coisas, posses para vocês. Queridos, o que é interessante aqui, em Gênesis 47, o verso 25, e o povo, em uníssono, lhe replicou, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste nesta hora, seremos para sempre escravos de Faraó. O povo ficou tão grato, porque não morreu de fome, tão grato, porque José salvou a vida deles, que eles acharam que era justo eles pertencerem a Faraó, que era justo eles pagarem 1/5 para Faraó. Queridos, aqui José representa Jesus. Aqui José representa Jesus pagando o preço e nos comprando para Deus. Jesus nos dando salvação da destruição certa. E o que nós devemos fazer com esse povo é falar, Jesus, eu estava indo para o inferno. Eu era um desgraçado, eu era uma desgraçada, eu era infeliz, eu era deprimida, eu era uma pessoa destruída. Jesus, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu vida eterna, o Senhor salvou minha família, o Senhor me deu alegria, o Senhor me deu paz, o Senhor me deu muito além do que eu podia sonhar. Então, Jesus, com prazer, eu vou te dar 1/10 de tudo que eu tenho. Com prazer eu vou dar os meus dízimos, com prazer eu vou dar minhas ofertas. Queridos, a alegria daquele povo reconhecendo que eles não estariam vivos se não fosse José. Nós temos que reconhecer em nossas vidas que nós não estaríamos vivos e aqui se não fosse Deus. Você não ia trabalhar amanhã, segunda-feira, se não fosse Deus. Você não ia respirar amanhã se não fosse Deus. Você não ia sair daqui por esta porta respirando se não fosse Deus. Querido, se não fosse Deus, você não sairia daqui. Se não fosse Deus, você não teria família, você não teria órgãos vitais dentro de você pulsando vivamente. Queridos, é nesse reconhecimento que nós ofertamos tudo que nós temos. É nesse conhecimento que ofertamos nosso tempo para Deus, nos sacrificamos para Deus, adoramos Deus. É nesse conhecimento que nós damos nossos dízimos, nossas ofertas. Este povo reconheceu, nós fomos salvos por você, Salvador José. E nós temos prazer em te dar 1/5 de tudo que nós possuímos. Então José tem até essa terceira vitória, foi abençoado com prosperidade como escravo, como prisioneiro e como governador. Então, as 3 primeiras vitórias conquistadas por José são, primeiro, ele venceu as perseguições, as traições e todos que se levantaram contra ele sem se tornar um deles, sem mudar o seu caráter, sem se vingar. Segundo lugar, segunda vitória, passou pelo processo de crucificação e foi aprovado para assumir o governo. Se deixou morrer, se deixou ser tratado por Deus, sempre humilde, sempre fiel, sempre orando a Deus, se deixou ser tratado por Deus. A terceira vitória de José é que ele foi abençoado com prosperidade em todo lugar que ele chegou. Seja escravo, seja prisioneiro, seja no palácio de Faraó. Onde José ia, ele tinha conquistado a vitória da prosperidade. A quarta vitória que José recebeu é que ele recebeu restituição de tudo que lhe foi tirado. Ah, queridos, Shuri andarama shuri cantarama shuri andarama shumanaya shuri andarama shuri andarama shumanaya. Queridos, quando José saiu do presídio, tomou banho, se apresentou a Faraó e a sua corte ficaram admirados com a sabedoria de José. O que os irmãos de José falavam mal dele como aquele moleque sem prestígio, agora Faraó e todos os seus administradores honraram onde se encontraria um homem como este, sábio como este, e que se encontra o Espírito do Senhor.
Nós vemos ali a admiração daquele reino, daqueles altos sábios, altos governos, altos administradores, admirando e honrando José. Ele foi restituído na sua honra. Depois diz o texto que Faraó colocou José na segunda carruagem, melhor, depois da carruagem de Faraó, na segunda carruagem, passando pelas ruas e gritando: prostrai-vos diante dele, prostrai-vos diante dele. E todo o povo se prostrava a José. E ali ele já tinha ganhado uma roupa de linho, que é a restituição da capa dele. Ali ele tinha ganhado um colar muito rico. Ali ele tinha ganhado um anel. Queridos, ali José já tinha sido restituído de tudo. Mas faltava uma coisa. Faltava ser restituído do pai dele que ele perdeu. A dor de nunca mais ver o pai. A possibilidade que José nunca mais veria o pai. O certo é que, como governador do Egito, nunca mais ele veria o pai. Mas Deus providenciou a restituição completa na vida de José. E até o pai que foi tirado, Deus restituiu. Eu acho muito lindo esse encontro de José com Jacó. E eu fico imaginando o sentimento de Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, quando vem esse Jacó e esse José se abraçando, depois de anos em que eles, por maldade e inveja, tinham separado o pai do filho. O verso 28 de Gênesis 47 diz, Gênesis 47, 28, ora, Israel enviou Judá na frente a José com o objetivo de saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, olhem isso, de carruagem real já preparada, partiu imediatamente para Gósen. Você imagina o texto. Carruagem real já preparada, partiu imediatamente para Gósen, a fim de encontrar-se com seu pai Israel. Eu imagino que desde que os irmãos de José partiram para buscar o pai dele, desde aquele dia, a carruagem de José ficou pronta com todos os seus aparatos. Aqueles que iriam com ele nessa viagem, os soldados que iriam com ele nessa viagem, já ficaram prontos e preparados. Queridos, tudo estava pronto para o mais rápido possível ele ir imediatamente ao encontro do seu pai. Você pode imaginar a dor do coração de José todos esses anos, e agora a ansiedade, a saudade, o desejo de ver o seu pai. Você consegue imaginar isso? O texto diz, assim que José ouviu, correu para abraçá-lo e, abraçando-o com grande emoção, chorou longamente. Então Israel, Jacó, declarou a José, agora, pois, já posso morrer em paz, porquanto vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo. Queridos, Jacó que viu a túnica de José embebida e rasgada no meio do sangue, como é que ele ia poder acreditar que os olhos dele veriam novamente José? E esse José corre para abraçar Jacó chora. E eu vejo também aqui a restituição de Deus na vida de Jacó. Porque Deus tirou um filho de Jacó. Por muitos anos, muito choro no coração de Jacó, Deus tirou José para cumprir o propósito. Mas agora Deus tem a alegria de pegar o Jacó, que sofreu muito, o José, que sofreu muito, pai e filho sofreram muito para cumprir um propósito de Deus, e agora Deus une pai e filho nessa alegria completa. Queridos, José recebeu restituição de tudo que lhe foi tirado, e a última restituição foi o seu próprio pai. Essa é a quarta vitória de José. A primeira venceu perseguições, traições, todos que se levantaram contra ele sem se contaminar. A segunda passou pelo processo de crucificação, foi aprovado, não murmurou, não reclamou, não deixou de adorar e assumiu o governo. A terceira foi abençoado com prosperidade, como escravo, como prisioneiro, como governador, em tudo o que fazia. A quarta recebeu restituição de tudo que lhe foi tirado. A quinta conquista de José
Foi uma das grandes conquistas e talvez tenha pessoas aqui hoje que precisam desta conquista. Tem pessoas aqui hoje representadas que precisam dessa conquista. O texto diz que José superou o passado, superou a mágoa, o ressentimento e a dor. Queridos, é fácil às vezes você não se vingar, você não bater de volta, não dá, se vingar da pessoa, bater de volta, responder com ira. Às vezes você consegue até ficar calado, até não responder, você consegue fazer isso. Mas, queridos, a arte de conseguir sair sarada, alma sarada, vida sarada, Shuriandaramanaias. Como é difícil superar o passado das dores que fazem em nosso coração. Como é difícil superar o passado das feridas que fazem em nosso coração. Meu Deus, como é difícil superar a mágoa. Como é difícil superar o ressentimento. Como é difícil superar as lembranças que doem, que sempre o inimigo traz em nossa mente. Como é difícil superar a dor, gente, dói, dá uma angústia no peito, uma dor que não passa. Muitas pessoas entram em crise de depressão profunda, outras pessoas não conseguem dormir à noite, outras pessoas têm angústia no peito e falta de ar. Dói. Como é difícil superar o passado. Mas a quinta vitória de José é que ele conseguiu superar o passado. E eu pesquisei no texto as várias vezes que José chorou com dor. A primeira vez que José chorou com dor na alma foi quando ele ouviu o remorso dos irmãos. Os irmãos dele se apresentaram a primeira vez na corte de José. E José começou a falar assim, ele falando na língua egípcia: vocês são espiões! Nós somos filhos do mesmo pai, nós somos espiões. Não, vocês são espiões! E quando José acusava os irmãos assim, os irmãos começaram a ficar com medo. E os irmãos começaram a sentir remorso pelo que eles tinham feito com José. E os irmãos começaram a conversar entre eles em hebraico, achando que José não entendia o que eles falavam. Olha só isso, Gênesis 42, 21. Antes, porém, comentaram uns com os outros: na verdade, somos culpados. E estamos sofrendo por conta do que fizemos com o nosso irmão. Olha só o texto, o que os irmãos estão conversando e José está ouvindo. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele. Contudo, não nos importamos. Gente, pensa José ouvir isso. Nós ouvimos os seus gritos de angústia e nós não nos importamos. Nós vimos a sua aflição, clamando por misericórdia. Aí o texto fala assim, eles dizendo: portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. Assim, José passou por angústia e agora chegou a nossa hora de passar por angústia. Verso 22 fala assim, 42, 22. Rúben acrescentou: não vos recomendei para não cometerdes tamanha falta contra o menino? Mas vós não me ouvistes. Eis que se pede conta do seu sangue. Verso 23. Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender bem, posto que José havia conversado com eles mediante o auxílio de um intérprete. Verso 24. E nisto, José retirou-se e começou a chorar. O texto diz: assim que se restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou. Queridos, pensa como estava dilacerado o coração de José. Ele se retirou, começou a chorar, e só quando ele conseguiu se organizar nas suas emoções, ele voltou para ficar diante dos irmãos. Então, o primeiro texto de dor que José enfrentou e que ele superou o passado. O segundo texto que José chorou foi quando ele viu Benjamim. Porque aí ele prendeu Simeão e falou assim: olha, enquanto vocês não trouxerem o irmão mais novo, eu não solto este aqui. Então ele garantiu que Benjamim, o irmão dele, que ele deixou quando devia ser uma criança, um pré-adolescente, ele garantiu que Benjamim viesse na próxima viagem. E aí o texto diz em 43, 29. Erguendo os olhos,
José percebeu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e indagou: é este o vosso irmão caçula de quem me falastes? E dirigindo-se a ele, proferiu: que Deus te conceda graça, meu filho. Verso 30 fala: José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão, e não podia conter as lágrimas que afluíam aos seus olhos. Entrou no seu quarto e ali chorou copiosamente. De novo, José trancado no quarto com dor. A dor agora foi quando ele viu Benjamim, filho da sua mãe, irmão próximo, que ele largou na adolescência, na infância, e agora ele vê Benjamim. O texto diz que José ficou tão comovido de ver o seu amado irmão. E o texto diz que ele não pôde conter as lágrimas e começou a jorrar lágrimas dos olhos. Ele teve que ir para o quarto se esconder e chorar copiosamente. A terceira vez, quando José vai chorar, é quando José exige dos irmãos que Benjamim fique. E aí Judá, que o traiu, se oferece para ser escravo no lugar de Benjamim. Então José faz aquela jogada de pegar um copo de prata, colocar na bolsa de Benjamim, né? E aí ele fala assim: olha, o homem que foi encontrado com o copo, que roubou meu copo, vai ser meu escravo pro resto da vida. E aí os soldados vão atrás, encontram o copo no saco de Benjamim e falam: vamos levar Benjamim como escravo de José. E aí todos os irmãos voltam para o palácio. Agora, o mais interessante nesse momento é quando Judá, aquele que tinha jogado José no poço, rasgado a roupa, colocado com sangue, mentido para o pai, o Judá vem e fala: eu não posso deixar Benjamim aqui, porque se eu deixar Benjamim aqui, meu pai vai morrer. E Judá fala: eu fico de escravo no lugar do meu irmão Benjamim. Quando José vê Judá, que o jogou no fosso e o vendeu, quando José vê Judá prontificado para ficar no lugar de Benjamim, José não aguenta mais. 45, verso 1 diz: diante do apelo do irmão, José não pôde se conter. E na presença de todos os homens de seu séquito bradou: fazei sair todos de minha presença. Aí saiu todos os empregados, todos os mordomos, todos os ministros que estavam lá e saíram. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar a resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. Esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vem destes para o Egito. Olha aqui agora a cura da dor também. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Queridos, aqui José está reconhecendo que foi Deus que enviou, né? Mas ele chora tão alto ao fazer-se reconhecer aos irmãos. Ele chora tão alto, ele coloca tudo para fora. E quando ele coloca tudo para fora, chorando tão alto, até os ministros ficam sabendo, a casa de Faraó toda fica sabendo. Outra vez que fala aqui sobre José chorando é no reencontro com Jacó, né, que nós já lemos ali atrás. José, de carruagem real já preparada, partindo imediatamente, e diz: correu para abraçá-lo
e abraçando com grande emoção, chorou longamente. José, queridos, José foi um homem de dores. Foi um governador? Sim. Foi próspero? Sim. Foi abençoado? Sim. Não se contaminou? Sim. Mas foi um homem de dores. Como Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi um homem de dores. Jesus foi também negado por seus irmãos. Os irmãos de Jesus falaram assim, você não quer aparecer? Vai logo para Jerusalém, na festa da Páscoa. Eles humilharam Jesus. Quando ele estava ali curando e reunindo pessoas, os irmãos foram lá para levar para casa, achando que ele estava fora de si mesmo. Então, Jesus foi um homem de dores, também não entendido pelos seus próprios irmãos de sangue. Jesus foi um homem de dores, perseguido por sacerdotes, fariseus. Jesus foi um homem de dores como José. E aí aqui agora, a última vez que a gente vê agora o choro também de José, quando depois da morte do seu pai, seus irmãos enviam uma carta. E eu acho emocionante isso, porque é a primeira vez que os seus irmãos vão falar para José, nós erramos, nós somos culpados. É a primeira vez que os irmãos vão reconhecer o erro que fizeram com José. Gênesis 50, verso 17 diz, assim falareis a José. Então eles mandam uma carta, como se fosse Jacó mandando a carta. E na carta estava escrito assim, perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus de teu pai. Como se fosse uma carta que Jacó pede para José perdoar os irmãos depois da sua morte. E José, diz o texto, muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Perdoa seu crime, perdoa seu pecado, perdoa todo o mal que lhe fizeram. José chorou com esse pedido de perdão. Verso 18. Logo em seguida, chegaram os seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, suplicaram, eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou, não tenhais qualquer receio, acaso estou eu no lugar de Deus? Verso 20, o mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, para quê? Salvar a vida de um povo numeroso. Verso 21, agora pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E assim José os tranquilizou, e encorajou com palavras carinhosas. Queridos, para José agora, encorajar, falar palavras carinhosas, ter um amor tão perfeito pelos irmãos dele, prometer alimentá-los até o final da crise de fome. Para José fazer isso, ele mostra um coração sarado. José superou o passado. Essa foi a vitória mais maravilhosa, incrível, que José teve, que você pode ter também ouvindo esta mensagem. José superou o passado. Ele decidiu esquecer o passado. Ele jogou para longe a mágoa, o ressentimento e a dor. Ele decidiu começar de novo com os seus irmãos. Essa foi a maior honra de José, a maior vitória de José. A sexta vitória de José é que José recebeu o dobro da posse da terra prometida. O texto diz que, antes de Jacó morrer, Jacó disse assim, olha, Efraim e Manassés, esses dois filhos que te nasceram, a partir de agora são meus filhos como Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Então, José não tem uma tribo que José herdou uma terra. Quem herdou terra foi Efraim, filho de José, e Manassés, filho de José. E Efraim e Manassés, sendo netos de Jacó, foram considerados filhos e herdaram o mesmo tanto de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Eles herdaram o mesmo tanto. Então, José recebeu porção dobrada da terra prometida. Foi uma vitória para ele. Também outra coisa muito linda, e 400 anos depois, quando Moisés vai libertar o povo de Israel do Egito, havia um pedido de José, quando vocês saírem daqui, quando Deus libertar vocês para a terra da promessa,
terra prometida, levem com vocês os meus ossos. José se preocupou que ele não queria ficar no Egito, ele queria ir para a terra que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. E enquanto o povo de Israel, quando saiu naquela noite, saiu mais de 1 milhão de pessoas a pé, queridos, foi muita gente. Enquanto o povo saiu naquela noite, né, todos saíram apressadamente, pegando os despojos nas casas, pegando roupa e joias que Deus mandou os egípcios darem para eles, pegando os despojos de todos os anos que trabalharam ali como escravos. Quando o povo saiu pegando todos esses despojos, a Bíblia diz: Moisés pegou os ossos de José. Moisés pegou os ossos de José, tirou esses ossos do Egito e enterrou lá em Siquém. Siquém é a única terra que Abraão comprou. Siquém é o lugar onde Jacó comprou, melhor dizendo, e ali foram sepultados os ossos de José. E essa terra Siquém, Jacó falou: Siquém, que eu comprei, eu já te dou por tua herança. E deu para José a terra de Siquém por herança. Queridos, que vitórias garantidas José tinha. 6 vitórias, entre tantas outras, mas eu quero aqui concluir com essas 6 vitórias. Primeiro, ele venceu as perseguições. Você precisa vencer as perseguições, traições e todos que se levantarem contra você, sem voltar atrás, sem se vingar, sem se colocar no mesmo nível baixo dos seus agressores. Não se abaixe, porque você é filho de Deus. A vitória, quando nos ataca, é não nos abaixar no mesmo nível, mas é estarmos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A vitória está em não sermos atingidos pelos nossos inimigos, não deixar de louvar, não deixar de glorificar, não mudar o nosso estilo de vida, de integridade, de caráter. A segunda vitória de José foi que ele passou por todo o processo de crucificação e foi aprovado para assumir o governo. Queridos, deixa Deus colocar você no processo de crucificação. Deixa Deus colocar você no deserto, porque depois de crucificação, depois de deserto, tem terra prometida sim. Tem terra que emana leite e mel. Tem abundância, tem alegria. Querido e querida, deixa Deus tocar você. Deixa Deus fazer por você. Em terceiro lugar, José foi abençoado com prosperidade. Em terceiro lugar, onde você for, na tua fidelidade de dízimos e ofertas, no seu coração sincero, no seu processo de crucificação, no seu processo de deserto, você vai prosperar. Você vai prosperar. Onde Deus permitir que você esteja, você vai prosperar. A quarta vitória de José, ele recebeu restituição de tudo que lhe foi tirado. Creia! Creia! Deus tem restituição para o seu povo. Creia, Deus tem restituição para o seu povo. Deus vai restituir tudo que te foi tomado. Deus vai restituir em nome de Jesus. Ashuri andaramashuri cantaramashuri cantaramanaias. O Senhor Deus fala de restituição. Shuri andaramashuri andaramanaias. Isaías 61, 4 fala: edificarão os lugares antigamente assolados, isso é restituição. Restaurarão os de antes destruídos, isso é restituição. Renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, como uma cidade arruinada, destruída uma geração após geração. O Senhor Deus tem poder de renovar. Isaías 61, verso 7 diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Queridos, Deus tem restituição para a sua vida. Creia, se mantenha firme, Deus tem essa vitória para você. Em quinto lugar, querido e querida, supere o passado. Pare de olhar o retrovisor da vida. A tua maior vitória é não carregar as dores do passado, é não carregar a culpa do que você deveria ter feito, a culpa do que você deveria ter sido, a culpa do que você deveria ter feito diferente.
Não carrega essa culpa. Em nome de Jesus, a tua vitória está em você não carregar culpa. A tua vitória está em você não ficar se martelando, lembrando as palavras difíceis, lembrando as rejeições dos pais, lembrando os abusos de violência sexual, ou violência de palavras, ou violência doméstica que você viveu. Não lembrando das dores de quem passou por tantos trituramentos da vida. A maior vitória é você levantar a cabeça e falar assim: eu não vou viver no passado, eu não quero essa dor. Em nome de Jesus eu não quero essa dor. Diga em nome de Jesus eu não quero essa dor. Diga em nome de Jesus eu não quero essa dor. Chega! Uma das palavras que eu mais uso na terapia que eu faço, a nova terapia, que é a New Terapia, que eu faço online, uma das palavras que eu mais uso é diga chega. E a pessoa fala chega, não, diga com força, chega, chega de dor, chega de olhar o passado, chega de carregar afronta, chega de carregar dor, chega de lembrar do passado, chega de lembrar das palavras, chega de ficar relembrando as cenas, em nome de Jesus, chega! Em nome de Jesus, chega! Chega! A maior vitória que você pode alcançar nesta noite é você superar o passado. A maior vitória que você pode alcançar ouvindo esta mensagem é você ser curado do passado, ser curado da dor, ser curado do ressentimento. Em nome de Jesus, chega! E em nome de Jesus, Deus tem honra para você. Deus não vai ficar devendo nada que o inimigo te roubou. Deus não vai ficar devendo nada que o inimigo te roubou. Deus não vai ficar devendo nada que o inimigo te roubou. Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta, Deus vai honrar, Deus vai dar porção dobrada, da afronta, porção dobrada, da desonra, porção dobrada. Deus vai trazer porção dobrada na tua vida. Queridos, a nossa jornada até os sonhos realizarem como José não é fácil. Passar pelo processo de crucificação não é fácil. Os dias, os meses, os anos que passamos num tempo de deserto não é fácil. Mas aconteça o que acontecer, não solte a mão de Deus durante a sua vida. Ashuri Andaramanaya. Sejam dias, sejam meses, sejam anos, seja deserto, seja aflição, seja angústia, seja tempo de caverna, não solta a mão de Deus. Não pare de adorar a Deus. Cala a boca para murmuração, cala a boca para crítica, cala a boca para reclamação. Não pare de louvar, não pare de adorar. Glorifique, adore, não perca a presença de Deus, porque só na presença de Deus você vai conseguir as 6 vitórias que José alcançou. Só no temor do Senhor, na obediência à palavra, no calar, no ser crucificado, no perdoar como José perdoou, no esquecer como José esqueceu, só ali você vai receber as vitórias que vêm do Senhor. Eu quero concluir lendo o texto de Isaías 43, que para mim é um dos textos prediletos na palavra. Isaías 43, verso 1 diz: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Olha o texto. Não temas, porque eu te remi. Quer dizer, não temas porque eu te comprei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas porque eu paguei o teu preço, te trouxe para mim. Não temas porque você tem dono. Você é meu. Verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha o verso 18, queridos, o verso 18 é uma ordem para ser obedecida. Não vos lembreis das coisas passadas,
nem considereis as antigas, Shuriandaramanaias, não vos lembreis das coisas passadas, em nome de Jesus, nem considereis as antigas. Olha o texto, eis que faço coisa nova, olha o que Deus faz, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu trago agora a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esta mensagem, que ouviu ou vai ouvir esta mensagem. Pai, agora em nome de Jesus, eu coloco na tua presença a pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, que venha sobre ela um tempo de renovo do Senhor. Que venha sobre ela um tempo de maravilhas do Senhor. Que venha sobre ela um tempo de crescimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.